vida em Cristo Jesus em nós. E uma coisa muito interessante é que ele se opera, ele se está presente. Ele está presente desde o momento que nós conhecemos ao Senhor. Desde o momento que nós nascemos de novo, está presente a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não é uma coisa que precisamos ainda obter. Já está em nós essa lei, operando. Mas muitos de nós ainda não experimentamos o poder dessa lei. Por quê? E aqui está o segredo. Porque ela não age, não atua automaticamente em nós. Presta atenção. Ela sempre atua, o Espírito sempre age nas nossas vidas com a nossa cooperação. Tá? Daí Sempre. que nós temos que ser O cooperadores. Espírito nunca atua sem nossa cooperação. E isso é uma coisa muito importante a respeito da lei do Espírito. Fundamental. De Jesus. Houve um grande pastor e ministro puritano chamado John Owen. Ele escreveu vários livros. E um dos livros que ele escreveu chama-se Sobre a Mortificação do Pecado, que é uma expressão que aparece aqui em Romanos, mais para frente. E nesse livro, falando do Espírito Santo, ele diz o seguinte: o Espírito Santo opera em nós, através de nós, porém nunca sem nós. Isso é muito importante, senhores. Veja, o Espírito Santo, para quem nasceu de novo, para quem morreu para os valores do mundo, ou seja, morrer para os valores do mundo é colocar o mundo secundário ao reino. O mundo jaz no maligno. E o reino é o reino espiritual, né? É o reino cujo o Senhor é Jesus Cristo. E da morada, habitação pelo Espírito, é espiritual. E ele vai nos guiar doravante. Só que ele diz o que é para fazer. Só que nós temos que ouvi-lo e fazer. Por isso que é cooperar. Cooperar é Deus faz 100% do que ele tem que fazer para todo ser humano, e é o ser humano que tem que, à medida de ser vivificado, de começar a escutar o Espírito Santo e estar salvo para a vida eterna, ele começar um relacionamento com o Espírito, é um relacionamento espiritual, e fazer então o que ele manda. Abre a porta, pega um copo d'água, é todo momento, em tudo. É esse. Estou dando exemplos assim, bem cotidianos, para todo mundo entender. Tá? Então a gente não tem que fazer as coisas por causa do eu, mas sim fazer por causa do Espírito. Espírito Santo. Não o inimigo, que também é Espírito. Nós não somos simplesmente pessoas passivas que recebem passivamente a atuação, a operação do Espírito de Deus. Sempre precisamos cooperar com o Espírito, para o Espírito operar realmente. A religiosidade faz a gente ficar pedindo coisas para Deus e esperando que Ele dê o que a gente pede. Não tem nada a ver com isso. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não pedir para Ele coisas que o eu quer. Deus não está preocupado com o que você queira. Deus está preocupado que você obedeça no que Ele quer. Os propósitos são dele. Por isso que é importante, a partir daí, entender o espírito de grupo que está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja é orgânica, não é física, não está no local. Os filhos, sim, podem se reunir no local, mas aquele local não é a igreja é espiritual, é a igreja de Cristo. Está escrito na Bíblia que é Cristo que edifica a sua igreja. E o que nós temos que fazer? É edificar Cristo em nós, através de ouvir o Espírito Santo e cada vez mais fazer o que ele manda, não os nossos desejos, as nossas vontades para os nossos deleites. Esse é o ponto crucial. E vem a religião falando que pede, que vai ter. Não é bem assim. Nas nossas vidas. Sempre. E por isso, quando Paulo fala da transformação da nossa vida, ele usa essa expressão, transformai-vos. Expressão muito interessante. Porque no grego... Na mentoria do sábado, às 10, às 11, nós estamos exatamente usando essa
transformação da mente, que é necessária para qualquer um que nasceu de novo. E aquele que não nasceu, vê a frase transformar a mente é um desenvolvimento. Então, você que não nasceu de novo, né, pode estar em dúvida, venha participar da nossa mentoria. Por sinal, ela está distribuída aí através dos vídeos no YouTube. Nós temos, desculpa, no português e no espanhol também temos duas vozes, chamadas voz passiva, voz ativa. A voz passiva significa que você é o paciente, você recebe a ação, o agir de outro. E a voz ativa significa que você é o agente, é você que faz. Presta atenção nisso, é legal isso. Você que atua. Mas no grego, interessante, existe uma voz média. Olha lá, no Média grego significa que existe. você é tanto agente quanto paciente. Tá vendo? Você age, mas ao mesmo tempo recebe a ação de outro sobre você. Voz média. E como no português e no espanhol não temos voz média, não temos maneiras de traduzir a voz média do grego, então traduzimos às vezes como voz passiva e outras como voz ativa. Mas esse versículo, essa expressão aí está em voz média. Transformar. Então, algumas traduções, algumas versões traduzem sede transformados. Por quê? Passivo. E outras traduzem transformados, ativo. Mas na verdade é voz média. Quer dizer, nós temos uma parte no processo de transformação. Somos agentes. Por outra parte, é Deus que nos transforma pela renovação da nossa mente. Tá vendo a importância da Então, transformação da mente? É o Espírito, A voz que média. nos transforma, porém, com a nossa cooperação. Somos cooperadores do reino. Coopere Pela renovação. com a academia. A academia é do reino. No processo, o processo da renovação da mente e do entendimento é algo que acontece com a nossa cooperação. Se nós não cooperarmos, se nós não fazemos a nossa parte, nossas mentes nunca serão renovadas. Nunca. Porque o Espírito nunca renovará as nossas mentes se nós não cooperamos com Ele nesse processo de renovação. Então, aqui vamos entrar no que o apóstolo ensina sobre esse ponto. Veja. E ele diz, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, quer dizer, a carne, a quem lembra, é esse conjunto de disposições na nossa natureza humana para pecar. Nos membros do nosso corpo e Então, nós nascemos, o nenê que nasce hoje nasce com uma predisposição para pecar. E dá para perceber nas crianças, né, de pouca idade, elas fazendo coisas totalmente fora. Como? Porque, na verdade, ela já nasce pecadora. Se os pais não têm o discernimento espiritual, que acontece para mim 95% dos casos, o filho não nasce de novo. E daí a função da academia é advertir esse despertar para a vida espiritual, para que a gente possa ter um discernimento espiritual e possa apregar Jesus Cristo. Que eu tenho que nascer nele espiritualmente, ele habitar em mim através do Espírito Santo. E aí começar um processo de metanoia. As mentes também, os sentimentos, os pensamentos. Conjuntos de pensamentos, desejos e também disposições no nosso corpo para pecar. Os que, ele diz assim, os que, a expressão aqui, na tradução aqui, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, o que quer dizer Paulo aqui? O apóstolo, a partir desse momento, em todos os versículos para frente, vários versículos, vai usar uma mesma palavra grega. E às vezes, em suas traduções, não sei porquê, usam diferentes palavras. Usam uma palavra, outra palavra, nos versículos a seguir, mas a palavra vai ser sempre a mesma no escrito grego. A palavra que ele usa é
frônesis. 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 O verbo dele aqui é froneo. E que se traduz como